Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, todos aqui presentes e os que nos acompanham pela live através do Facebook. Nossas reflexões de hoje à noite é sobre as parábolas de Jesus. O Mestre sempre, quando queria ministrar os seus ensinamentos, nos falava, nos deixou um legado através de parábolas, tão atuais quanto foi dita na época, há milhares de anos atrás. Hoje vamos falar de uma parábola que tem tudo a ver com a nossa vida, embora todos os ensinamentos de Cristo são importantes na nossa vida, mas alguns têm uma relevância maior, porque nos fazem refletir sobre a nossa existência. Nosso tema de hoje é sobre a parábola do semeador, que está contida no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6. Nessa parábola, o Mestre nos dá lições de como podemos aceitar em nosso solo a semente, que é a palavra de Deus, como devemos aceitá-la e como está no nosso solo, se está preparado ou não para recebê-la. Eis que diz a parábola. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na terra boa, e deu frutos, alguns grãos, rendendo 100 por 1, outros 60 por 1, outros 30 por 1. O interessante desta parábola é que as comparações, os ensinamentos que o Mestre nos deixa, são muito claros, são muito relevantes. A semente é a palavra de Deus. O divino semeador é Mestre Jesus, que veio até nós para espalhar a boa nova. E os solos somos nós. Em diferentes níveis de evolução, podemos receber as instruções, os ensinamentos do Mestre, conforme estiver preparado a nossa terra para receber esta palavra, esta semente. No primeiro parágrafo dessa parábola, que diz assim: aquele que semeia saiu a semear, enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, vindo os pássaros do céu e a comeram. Isso nos remete àquelas pessoas endurecidas, aquelas pessoas que não dão oportunidade para que a palavra penetre no seu solo. É um chão duro, batido, como se o seu coração fosse fechado, blindado para as coisas boas do divino. E não permite, não aceita que nenhuma semente germine neste solo. E aí se incluem nesse tipo de solo pessoas egoístas, pessoas orgulhosas, pessoas com desejos de vingança,
pessoas que se comprazem no mal. O mal é que lhes dá o prazer da vida. São irmãos inferiores que são colocados junto a nós para nos ensinarem, para nós aprendermos com eles. Tão necessários que muitas vezes julgamos e até condenamos atos bárbaros de irmãos, muitas vezes sem sabermos as razões por que ele fez isso. Aquele que é ignorante, e quando a gente fala ignorante, é o que não tem conhecimento da palavra de Deus, ele vai ter uma relevância na hora de prestar as suas contas pelo desconhecimento. Mas é um terreno árido que precisa ser, talvez, é um dos terrenos que mais precise de atenção para poder a semente, a palavra de Deus germinar nela. No outro trecho da parábola diz assim: outra caiu em lugares pedregosos onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Esse tipo de solo são aquelas pessoas que até aceitam a palavra de Deus, mas como não conseguem fincar raízes nessa fé, não conseguem ter a persistência na palavra, na primeira turbulência que tem, logo desistem de tudo. E o sol aqui significa a sua falta de persistência, a sua falta de resignação, onde ela é queimada, a sua vontade, a sua resignação, e seca, porque ela não teve, o solo pedregoso não permitiu que ela cravasse raízes. Então a sua fé é superficial, a sua fé vai até onde as coisas estão andando bem. Quando der uma turbulência, você desiste de tudo. E procura um culpado. E geralmente culpamos a Deus por todas as aflições que passamos. Noutra parte ainda diz: outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Isso nos remete à nossa atualidade. Porque esse solo é um solo promissor. É um solo onde as pessoas têm conhecimento, que poderiam entender melhor a mensagem, a palavra de Deus. Mas as turbulências do corre-corre, da vida atribulada, deixam em segundo plano as convenções espirituais. Porque você precisa, no teu dia a dia, batalhar, correr, porque você tem contas a pagar no final do mês, porque você tem boletos vencendo, porque você quer adquirir um bem material. E isso se torna mais importante que o teu lado espiritual. Estamos errados? Parcialmente. Porque necessitamos do trabalho, precisamos nos dedicar, e as coisas, para quem trabalha, não vêm de uma forma tão fácil. Você precisa suar, você precisa ralar, para poder conseguir as coisas materiais desse mundo que você vai deixar aqui. Mas enquanto a lei do trabalho está agindo nesse sentido, Deus nos deu essa oportunidade de nos trabalharmos, amelharmos riquezas que irão ficar aqui. Porque quando fizemos o nosso plano reencarnatório para sermos ricos ou para sermos pobres, o que nós estamos fazendo com essa condição que nós pedimos para vir, para passar por essa prova?
é o que está determinando o tipo de solo que nós estamos cuidando na nossa vida. Que tipo de semente nós vamos deixar cair no nosso solo. Porque a riqueza é um bem emprestado de Deus para você fazer bom uso dele. E o que é fazer um bom uso dele? É você dar possibilidades de haver um progresso comunitário para que essa riqueza seja bem empregada. Porque muitos são prisioneiros das suas riquezas porque pensam única e exclusivamente na sua satisfação pessoal. Da mesma forma que o pobre pediu para vir passar essa prova e está sempre a reclamar de que a vida é ingrata, que a vida não é justa, que ele não tem resignação, ele também vai responder, porque no seu plano reencarnatório ele pediu para passar por isso. E num esquecimento favorável, nessa bênção que Deus dá a todos os espíritos quando reencarnamos, ele não cumpriu sua parte. Então ele também, quando ele reclama disso, quando ele reclama daquilo, e não faz nada para tratar do seu solo, para purificar o seu solo, e isso vai criando um abismo entre a espiritualidade e a materialidade. Nós devemos, quando estamos nesse terreno, nesse solo de espinheiro, nós devemos ter o equilíbrio das nossas ações. E tendo o equilíbrio das nossas ações, nós podemos, sim, correr atrás dos nossos objetivos, dos nossos bens materiais, mas não podemos esquecer do nosso lado espiritual. Porque quando partirmos, os bens materiais aqui ficarão. Os bens espirituais é a nossa bagagem. E aí, quando você chegar para fazer o teu acerto na vida espiritual, vamos te perguntar: que fizeste dos bens que te dei? E por fim, nessa parábola, nós temos: outra, enfim, caiu na terra boa, e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 por 1 e outros 30 por 1. Essa terra boa é o que nós todos almejamos. É o que todos nós almejamos. Quando tem uma passagem no Evangelho que diz que a felicidade não é desse mundo, se refere a isso. Aqui nós vivemos momentos felizes, instantes felizes. A felicidade está nessa terra boa. E o que tu consegue, ou como tu consegue essa felicidade nessa terra boa? Aproveitando todos os nutrientes positivos, todos os nutrientes que te darão riquezas espirituais, onde o amor será o grande mote desses campos verdejantes que Deus oferece a todos nós. Se vocês pararem e perceberem, dos 4 tipos de solos que foram referidos aqui pela parábola, desde o endurecido até a esse, Deus deu oportunidade a todos. O que quer dizer que o seu amor por seus filhos não tem preferidos. O que tem são lições de todos aqueles que pertencem a determinado grupo de solo a se refazer, a lutar pelos seus direitos. Se você está num solo endurecido, você tem a obrigação de procurar nesse solo endurecido uma fenda onde cai uma semente e ela consiga germinar. Já perceberam, devem ter percebido, em algum momento na vida de vocês, em algum lugar, como nasce uma flor numa pedra, uma flor num calçamento, uma flor num muro. Isso são sinais
da vida nos mostrando que tudo é possível nesses terrenos. Então, quem está hoje nesse terreno endurecido, permita que apenas uma semente caia numa fenda e germine. Aqueles que estão nos solos pedregosos, onde não conseguem cravar raízes, pensem naquele marreteiro que trabalha a pedra. Toda a pedra tem um veio, que batida da forma certa, ela se abrirá. E ela se abrindo, pode possibilitar uma fenda onde possa ser colocado a semente, a vida absoluta que Deus nos dá a todos nós. Se você está no terreno dos espinheiros, pense bem, meus irmãos, a importância que tem os nossos bens materiais, mas não releguem a parte espiritual tanto assim, porque ela é muito importante para nós. É ela que nos reconforta, é ela que nos dá a possibilidade de nós trabalharmos as nossas terras e transformar as nossas terras inférteis em terras produtivas. Vamos usar o equilíbrio. Nós estamos vivendo num mundo essencialmente material e não podemos nos desligar das coisas materiais necessárias ainda neste plano. Mas nós estamos numa transição. A nossa passagem por aqui é transitória. Nós estamos fazendo um estágio aqui. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar esses momentos que nós estamos aqui, para nos estabelecermos numa terra que nos dê condições de sermos felizes, não totalmente, mas que possamos armazenar coisas boas para uma próxima reencarnação. Porque tudo aquilo que fizemos de bom aqui vai ser a nossa fiança quando retornarmos em algum outro momento. Os irmãos aqui reunidos aqui, os que nos acompanham pela live, já saíram do primeiro solo, porque estão aqui dispostos a ouvir a mensagem através do semeador, a mensagem de Deus Pai Todo-Poderoso, que é imutável, que é carregada de amor a todos os seus filhos, independente da sua condição evolutiva que ele está nesse momento. E quem está na terra boa, precisa olhar para quem está na terra endurecida ainda, estender-lhe a mão, sem julgamentos, sem proferindo sentenças definitivas, porque, queridos irmãos, nada é definitivo na nossa existência. Somos espíritos eternos, e como espíritos eternos, iremos e voltaremos. Essa é a fé que nós devemos ter. Essa é a fé que nós devemos acreditar. Porque acreditar na palavra de Deus não basta a emoção. Precisamos ter fé. Porque muitas vezes viemos na casa espírita para o trabalho, para o estudo ou até para assistir e sentimos uma energia diferente e isso nos emociona. Isso muitas vezes nos arrepia. Mas isso não basta para que a palavra do Senhor, a palavra do Divino, penetre no nosso coração, se nós não a permitirmos. Então fica essa reflexão dessa noite a todos os irmãos aqui e da nossa live. Que tipo de terreno eu estou cultivando? Uma boa reflexão, porque eu acho muito importante, porque no momento que a gente procura o conhecimento para poder passar alguma mensagem a vocês, a gente tem que estudar, a gente se obriga a estudar, e isso aqui nos ensina. E eu aprendi muita coisa nessa parábola, dessas reflexões dessa noite. Muitas coisas que eu não tinha me apercebido, que às vezes são coisinhas pequenas,
São deslizes pequenos, e aí você acha que você está num solo fértil, quando na verdade você está lá no começo, naquele solo duro, e precisa recomeçar. Mas o nosso adiantamento já nos permite que nós reflitamos sobre tudo isso. Então, fica essa reflexão para os irmãos essa noite. Que tipo de terreno eu estou cultivando? Vamos nos melhorar? Com certeza vamos. Vamos fazer tudo nessa jornada? Com certeza não. Precisaremos ir e vir, porque temos muitas coisas ainda a ajustar, porque somos imperfeitos, mas estamos no caminho. Galgar degraus para chegar na terra boa exige persistência, resignação e principalmente muita fé. Fé de que a vida vai além do túmulo. Fé de que a vida continua. E essa fé nós devemos ter. Então, meus queridos irmãos, agradecendo a atenção de vocês, vamos fazer nosso encerramento, vamos nos preparar para receber o passo na Câmara de Paz, refletindo e pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso todo o amparo, toda a aplicação, vibrando por aqueles que estão desequilibrados, em meio aos vícios, paixões, solidão, depressão, desconsolados e desamparados de si mesmo, que Jesus os envolva em seu imenso amor. Vamos envolvendo com o nosso amor todas as crianças e jovens, para que tenham sempre uma orientação espiritual, sadia, e cultivem o amor em seus corações. Unindo todo o nosso amor, vamos iluminando todo o contorno da casa espírita, deixando ali uma luz de proteção e de bênçãos, que todos os trabalhadores e assistidos tenham a mesma proteção e amparo. Vamos agora levando nossos pensamentos aos nossos lares, aos nossos familiares, abraçando-os mentalmente e deixando em cada um deles a paz, o equilíbrio, o amor e a proteção divina. Vibramos por nossos governantes e por todos os povos para que a paz se estabeleça. Vamos deixando uma vibração amorosa para os benfeitores espirituais, para que os benfeitores espirituais utilizem onde se fizerem mais necessárias. E assim, encerramos esse momento de estudo, reflexões e prece, pedindo ainda que nossas águas sejam fluidificadas, que nelas possam ser depositados os medicamentos necessários ao nosso bem-estar, nossa saúde física, mental e espiritual. Que todos tenham uma boa semana e que assim seja.